Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde. Novamente, sejam muito bem-vindos. Este é o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, um evento realizado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em parceria com a União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos, a UNALE, em comemoração aos 35 anos da Constituição do Estado de Santa Catarina. Esse documento que sustenta a nossa democracia e organiza os pilares fundamentais do nosso Estado. Passamos à primeira atividade desta tarde, o painel do Ministério Público, com o tema Segurança Jurídica hoje. Vamos receber agora os palestrantes que irão enriquecer esse tema. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Vamos receber também o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. O excelentíssimo Conselheiro Nacional do Ministério Público, Fernando da Silva Comim. E para moderar os trabalhos desta primeira mesa de debate, vamos receber o excelentíssimo deputado estadual, Tiago Zilli. Tem a palavra, excelentíssimo deputado estadual Tiago Zilli, como mediador desta primeira mesa. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Uma alegria muito grande de estar hoje aqui, um momento importante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, pelo momento ímpar que nós temos em comemoração aos 35 anos da nossa Constituição. Quero cumprimentar o nosso presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo evento, por fazer valer a nossa Constituição e valer também essa homenagem que é feita, eu acho que é importante para todos os catarinenses, e cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que nos acompanham, de outros estados que vieram prestigiar. Cumprimentar também nossos colegas deputados que estão aqui, deputado Ivan Nades, deputado Rodrigo Minotto, ex-governador Paulo Afonso, Ministério Público que se faz presente, as pessoas que prepararam este evento, em nome do Fabiano, do Léo, doutor André, doutora Carula, todos os funcionários aqui dessa casa que prepararam tão bem este evento e nos enche de orgulho, as pessoas que nos acompanham. E também agradecer, presidente, por ter me dado essa honra de hoje mediar essa palestra de pessoas tão ilustres, no qual temos um carinho e uma admiração muito grande. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, seja bem-vindo. Ao nosso Estado, que honra ter o senhor aqui. Subprocurador Fábio Trajano de Souza, minha admiração, meu respeito, meu carinho também. Fernando Comim, nosso amigo de tantos tempos, obrigado por sempre nos atender. Em nome da Assembleia Legislativa, agradecer muito a presença de vocês. Rapidamente, uma introdução, porque é um tema muito importante, segurança jurídica, que tanto nos aflige e às vezes causa discussão. Eu acho que o Ministério Público está aí para contribuir, e eu acho que hoje é uma tarde muito importante. Introdução e contextualização. O direito tem como uma de finalidades principais a obtenção da paz social. Na verdade, mais que obter, visa mantê-la, sendo necessário, para tanto, garantir a estabilidade e previsibilidade de aplicação das normas, a fim de agregar confiança nas ações dos cidadãos protegendo seus direitos. Fala-se, nesse contexto, em segurança jurídica.
A segurança jurídica, como direito, constitui um valor fundamental de todo e qualquer Estado de direito, de tal sorte que, pelo menos desde a Declaração dos Direitos Humanos em 1948, humano e fundamental, a segurança passou a constar, ainda que de forma implícita, nos principais documentos internacionais e em expressivo número de constituições modernas, inclusive na nossa Constituição Federal. Para além de um direito, é princípio, uma vez, um autêntico Estado de Direito e um Estado de segurança jurídica, que, do contrário, o governo das leis poderá resultar em despotismos. Assim, a segurança jurídica se revela como condição que permite ao cidadão saber as consequências dos seus atos. É a sua garantia que possibilita às pessoas e às empresas planejarem as suas próprias atividades e que tenham estabilidade e tranquilidade na fruição dos seus direitos e no cumprimento dos seus deveres. Assim, o Estado, através dos seus poderes, deve agir de modo a garantir a segurança jurídica, atuando para que normas sejam claras, transparentes e simplificadas, e que sejam executadas de forma efetiva, respeitando as decisões anteriores e em consonância com o ordenamento vigente. Nesse sentido, é imprescindível a atuação do Ministério Público, instituição a qual foram outorgadas, dentre outras relevantes atribuições, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais do cidadão, conforme disposto no artigo 127, caput da Constituição Federal e no artigo 93 da nossa Constituição Estadual. Assim, em sua atuação, o Ministério Público, entre outras ações, garante eficácia de direitos relativos à cidadania, bem como é importante agente na defesa e na busca pela eficaz e transparente gestão pública, contribuindo assim para que a sociedade não tenha retrocessos em relação a direitos já adquiridos. Nesse contexto, apresentamos nossos palestrantes na tarde de hoje. Apresentação dos palestrantes. Senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, formado em Direito pela Universidade de Brasília, 1982, mestre em Direitos Humanos Internacionais pela Universidade Access, no Reino Unido, 1990, doutor em Direito pela UNB, 2008, ingressou no Ministério Público Federal em 1987, tendo sido aprovado em primeiro lugar. Em 2012, foi promovido por merecimento ao cargo de Subprocurador-Geral da República, último nível da carreira. Atuou como diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da Educação entre 2020 e 2021, vice-procurador-geral eleitoral, procurador-geral eleitoral interino em 2023, professor universitário há mais de 35 anos, com diversas publicações e artigos jurídicos, em especial direito constitucional, versando temas relacionados a direitos fundamentais, controle de constitucionalidade e estrutura do Estado. Senhor Fábio Trajano de Souza, Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina em 87, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Joinville em 98, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí em 2010, ingressou ao Ministério Público no Estado de Santa Catarina em 1990, Procurador de Justiça em 2010, Subprocurador-Geral da Justiça para Assuntos Administrativos, Subprocurador-Geral da Justiça para Assuntos Institucionais e também da Justiça para Assuntos Jurídicos. Foi conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público, coordenador de Recursos Cíveis, presidente do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados e do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público, coordenador-geral dos Centros de Apoio, coordenador-geral da GAECO e do GEAC. Foi professor da Universidade no Vale do Itajaí e da Escola de Preparação e Aperfeiçoamento da Associação Catarinense do Ministério Público de Santa Catarina. Senhor Fernando da Silva Comim, Conselheiro Nacional do Ministério Público, formado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí no ano de 2000, especialista em Ciências Jurídico-Políticos pela Faculdade de Direito Universidade de Lisboa,
mestre em Direito Jurídico Político pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro do Ministério Público e do Estado de Santa Catarina em 2001, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, presidente da Comissão de Preservação de Autonomia do CNMP, lecionou na Escola da Magistratura no Estado de Santa Catarina e na Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Foi professor da Universidade do Oeste Catarinense. Esse é um pequeno resumo da qualidade e da grandeza desses palestrantes, no qual eu gostaria de pedir uma salva de palmas e agradecer de imediato a presença deles. Se vocês me permitem, rapidamente, só contar uma história. Quando eu era prefeito do município de Turvo, aí o meu procurador que está aqui, doutor Tiago Simon, eu cheguei e disse para ele, vou procurar o Ministério Público, eu tenho um TAC para cumprir, Paulo Afonso. E aí o advogado disse assim, Tiago, não faz isso, o Ministério Público nunca vai te dar uma nova data, tu assinou um TAC. Eu vou lá conversar com ele, cheguei lá, sentei na frente do procurador do Ministério Público, ele estava chegando na cidade de Turvo, e aí contei para ele, eu preciso de mais 2 anos, nós íamos fazer uma casa de acolhimento. Eu preciso ver, eu estou indo conhecer outras casas, 2 anos, ele disse assim, ele me olhou e disse assim, tu não está me enrolando, né? Eu fui para casa, não dormi aquela noite, né? E aí tive a grata ideia, no outro dia de manhã, fui lá pedir outra audiência para ele. Né? Eu disse, promotor, está aqui a minha proposta, nós vamos fazer um consórcio, já vamos começar a depositar o dinheiro para construir a casa, né? Mas nós precisamos desse tempo para saber o tamanho que nós vamos fazer a casa. Resumindo, em 2 anos, tínhamos todo o dinheiro da construção da casa, né? Fizemos uma amizade muito grande, o Ministério Público nos ajudou muito, e ele deu os 2 anos que nós precisávamos, e então sou muito grato na gestão, e quero agradecer ao Ministério Público. Doutor Fernando Comim, por favor, nos dá a honra da sua palestra para a gente. O Paulo vai iniciar? Ah, então tá. Procurador-Geral Paulo Gonet, né, uma honra receber o senhor, tenha bondade, seu tempo é livre. Obrigado. Boa tarde a todos. Meus agradecimentos efusivos à doutora Carola, ao conselheiro Comim, pelo convite para ter o prazer de estar com os senhores aqui nesta tarde. Eu também cumprimento o procurador-geral, doutor Trajano, o nosso deputado Tiago, e cumprimento todos, o nosso presidente do Tribunal de Justiça, todos que estão presentes aqui, sintam-se fraternalmente abraçados. O tema do nosso encontro é segurança jurídica. Algum tempo atrás, eu li um artigo, uma crônica, de um escritor que eu gosto muito, que é vizinho de vocês, nasceu aqui vizinho de vocês, no Rio Grande do Sul, que é o Luiz Fernando Veríssimo. E ele contava uma história um episódio que aconteceu logo em seguida ao assassinato do presidente Kennedy, no Texas. Estava o esquife exposto assim, no tablado, a viúva de frente para o esquife, e aquele clima de comoção enquanto se esperava o avião para recolher o corpo. Nisso, chega uma senhora de boa vontade da sociedade texana e cutuca a Jacqueline Kennedy, e aponta com o queixo na direção do caixão e pergunta, tirando isso aí, a senhora gostou de Dallas? É o tipo da pergunta totalmente fora de local. É um gafe monumental. Por quê? Porque era impossível tirar aquilo dali, né? Aquilo marcava definitivamente a vida dos Estados Unidos, a vida pessoal da mulher do Kennedy, o mundo inteiro. Eu me lembrei dessa história porque segurança jurídica tem a ver com isso também. A gente não pode falar de nenhum assunto jurídico dizendo, olha, tirando isso aí, tirando a segurança jurídica, como é que a gente vai resolver esse problema?
Segurança jurídica permeia todos os raciocínios jurídicos. Todas as decisões precisam levar em conta esse valor da segurança jurídica, que não, por acaso, está previsto, como o deputado lembrou, na nossa Constituição. No rol dos direitos fundamentais, dos valores básicos da convivência, o caput do artigo 5º, estão lá propriedade, liberdade, igualdade e também a segurança. E essa segurança tem dois vértices, tem dois aspectos. Nós temos a segurança material, que é a segurança de não ter a nossa integridade física, a nossa integridade psíquica, o nosso patrimônio agredido, mas também tem esse outro aspecto, a segurança jurídica. Então, quando a Constituição fala em segurança, ela não distingue, ela acolhe esses dois valores. E não poderia ser de outra forma, porque quando nós falamos em direito, o direito existe basicamente para duas funções: promover a justiça e dar segurança. O direito, essa é a missão básica do direito. Daí que é impossível a gente tratar desse tema, de qualquer assunto no campo do direito, prescindindo dos influxos que esse princípio do respeito à segurança jurídica nos impõe. O que é interessante é que, apesar dessa importância imensa, são poucos os estudos concentrados nesse tema da segurança jurídica. Nem sempre nós estamos atentos para esse valor quando nós resolvemos algum aspecto, algum aspecto da vida cotidiana. Mas ele, às vezes, está subjacente no nosso raciocínio. Mas o mais importante é que nós podemos extrair desse princípio, uma vez que nós tivemos esse princípio já nítido à nossa frente, a gente pode extrair dele virtualidades para as quais nem sempre a gente está atento. Então, em primeiro lugar, temos que ver o que significa segurança. Em termos de terminologia, segurança vem do latim sine cura, né? Sem aflição, sem preocupação. Quando a gente diz que a gente quer ter segurança, a gente diz isso. Nós não queremos ter aflição, nós não queremos ter preocupação. Mas nem sempre a vida nos permite isso. O direito não pode prometer o impossível, não pode prometer que todos vamos viver sem preocupação, sem nenhuma espécie de aflição. O que o direito pode fazer, o que a gente aguarda do direito, é que ele monte, que nós encontremos no ordenamento jurídico uma estrutura que garanta a tranquilidade possível. E essa tranquilidade possível, portanto, é um assunto do direito. O direito é que vai ser concatenado para que a gente possa ter uma vida tranquila. Acontece que, se a segurança se faz por meio do direito, é preciso também que haja segurança no direito. E o que é ter segurança no direito? O Estado precisa regular as liberdades. Isso é indispensável para uma vida civilizada, e, inclusive, para ele atender às finalidades que nós atribuímos aos próprios poderes públicos. Mas é preciso que essa gama de normas, elas propiciem uma possibilidade de nós, como disse o deputado, com perfeita síntese, que a gente possa ter um prognóstico, a gente pode ter uma convicção sobre o que vai acontecer conosco se nós tomarmos essa ou aquela decisão. Então, segurança jurídica significa tranquilidade nesse sentido. Nós sabemos quais são as consequências jurídicas dos atos, dos nossos comportamentos, num determinado instante. Bom, para que seja assim, é preciso que haja estabilidade. Então, essa é uma primeira dedução do princípio da segurança jurídica, que é importante. E o que é estabilidade? É não ter surpresas desnecessárias. O princípio da segurança jurídica é avesso
às surpresas desnecessárias. Não é que vai haver uma absoluta, que ele propicia uma absoluta garantia de que a gente nunca vai sofrer com o inopinado. Isso faz parte da vida. Faz parte da vida a gente desafiar o que nós não conhecemos e com uma certa margem de entrega para a alha, para a sorte. Mas, na medida do possível, o direito deve propiciar, garantir essa estabilidade, ou seja, nós não sermos surpreendidos com uma mudança que afete o projeto que nós estabelecemos para nós mesmos no passado. Bom, para que isso aconteça, em primeiro lugar, é preciso, e nós estamos numa Assembleia Legislativa, eu tenho certeza que é o que acontece aqui de modo ordinário, de modo comum. Nós precisamos que o direito seja certo, que ele seja conhecível e que ele seja duradouro. Então, para que haja segurança, é preciso que as leis sejam vertidas em palavras com um sentido que seja próprio, um sentido que seja comum à comunidade que vai receber essa norma. Daí a importância de uma boa técnica de elaboração da lei, evitando ambiguidades, evitando obscuridades. Uma lei pode levar à insegurança jurídica. E uma vez, vejam só, a primeira virtualidade importante, uma vez que a segurança jurídica é um direito fundamental, é uma imposição para todos os poderes públicos, uma lei que seja substancialmente ambígua, ela vai sofrer de inconstitucionalidade justamente por causa disso, por não permitir que nós tenhamos uma antecipação razoável das consequências dos nossos atos. Eu dou um exemplo para os senhores. Aqui no Brasil, não é tão frequente a gente ver críticas às leis à conta da sua amplitude desmedida ou por conta dos seus termos que não são exatos. Mas, em Portugal, agora, recentemente, foi aprovada pela Assembleia da República uma lei que permitia o suicídio assistido. E, num dispositivo, essa lei dizia o suicídio assistido será possível em caso de sofrimento insuportável. O presidente da República, que também é um professor emérito, né, como o professor Trindade, professor Hércules, o presidente da República, ele, então, antes mesmo de a lei entrar em vigor, como o professor Jairo conhece bem também o sistema português, ele encaminhou para a Corte Constitucional uma pergunta: será que essa lei é constitucional? Será que essa lei não sofre de uma invalidade? E o que a Corte, o Tribunal Constitucional Português decidiu? Sim, esse projeto feria a segurança jurídica. Por quê? Porque ele permitia uma atividade de extrema intensidade sobre valores constitucionais, a própria vida, a razão de ser dos direitos fundamentais, o primeiro de todos os direitos fundamentais, mas se valia de uma expressão dúbia, uma expressão que não permitia certeza quanto ao que ela queria dizer. Os médicos... Esse não é um termo médico, sofrimento insuportável. Não é técnico. Então, não oferecia segurança quanto ao que o legislador estava querendo dispor sobre esse assunto. O tribunal concordou com o presidente Marcelo Rebelo e o projeto voltou para a Assembleia para ser discutido, para que fosse aprimorada esse requisito para que o suicídio assistido fosse levado a termo. É preciso também que o legislador faça uma prognose correta. Isso é importante também. Nós temos um caso aqui no estado vizinho, do Paraná, de uma lei que impunha aos fornecedores de gás, de cozinha, né, aqueles botijões de gás, impunha que eles pesassem o botijão que a gente entrega, né, para deduzir do
valor do botijão que nós estamos adquirindo, aquela quantidade de gás que a gente normalmente devolve quando o botijão é levado pela companhia. Não sei se aqui o serviço é canalizado, bom, lá em Brasília é botijão também, então, para a gente funciona, esse exemplo funciona muito bem. O que as entidades de proteção do consumidor diziam, eu disse, não, o consumidor está sendo lesado, porque ele entrega gás que a companhia vai poder utilizar para colocar em outros botijões e paga o preço inteiro do botijão, né, com o novo botijão que está recebendo. Então, ela obrigou que essas companhias elas pesassem o gás, o botijão que está sendo devolvido, fizessem um cálculo de quanto aquilo equivalia em termos de monetários e depois operasse a dedução do preço que tinha sido designado para o novo botijão. Bom, o que aconteceu? O Supremo declarou que essa lei era inconstitucional. E era inconstitucional por quê? Primeiro, porque se tinha afirmado, as empresas demonstraram que, quando elas entregam no preço do botijão, já está incluída uma média do gás que, normalmente, as pessoas devolvem para ser reutilizado. Depois, se fosse implementar essa lei, os custos iam ser tão elevados que o botijão ia subir de preço, né? Porque, imagine os senhores, agora, não só uma pessoa ia entregar o botijão, mas ia ter que ser uma pessoa com uma balança, com uma outra pessoa para pesar. Ia ter que contratar funcionários que fossem minimamente habilitados com a matemática, né? Porque ele ia ter que fazer o cálculo ali na hora. Ia ter que manter essas balanças sempre aferidas. Então, o custo era muito maior do que a vantagem que isso ia ser propiciado. E, além de tudo, gerava insegurança, porque o cidadão nunca ia saber exatamente quanto que precisava pagar pelo seu botijão. E a lei foi, então, declarada inconstitucional. Então, para que haja segurança, é preciso que as leis sejam claras, evitem-se as expressões ambíguas e que haja uma prognose, ou seja, uma previsão por parte do legislador razoável das consequências das normas que ele está editando. É preciso também, e agora isso aqui vale sobretudo para os aplicadores da lei, mas também para o legislador ordinário, quando ele aplica uma norma, quando ele densifica uma norma constitucional, é preciso que se respeitem as palavras, o significado aceito na comunidade para aquelas palavras que estão na lei. Não sei se os senhores já leram do Lewis Carroll, Alice através do espelho. Num determinado momento, a Alice se encontra com um personagem entropélico, um coelho, chamado Humpty Dumpty. E esse coelho tinha de estranho o fato de que usava as palavras da forma mais arbitrária possível, sem nenhuma conexão esperável do que ele estava balbuciando das palavras que ele soltava. E a Alice vira para ele e disse, olha, você não está fazendo sentido, você tem que usar as palavras com o sentido das palavras, senão ninguém vai entender o que você está falando. E o coelho, então, diz, de modo bem desdenhoso, diz assim, olha, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que eu escolhi que ela signifique. Nada mais, nada menos. Afinal, eu sou o senhor das palavras que eu pronuncio. O intérprete das normas que se comporta como Humpty Dumpty, né, que atribui para as palavras o significado que ele quer que ela tenha, né, é intolerável dentro de um Estado de direito. Então, por quê? Porque se a gente não sabe qual é o significado da palavra, como é que o direito vai propiciar, vai conseguir atingir essa sua missão principal, que é a gente saber quais são as consequências jurídicas dos nossos comportamentos? Isso é impossível, né? Então, é indispensável que as palavras que constam na Constituição, que constam na lei, tenham um significado compartilhado pela comunidade dos destinatários da norma. Isso aqui vai ser bastante importante em alguns casos concretos.
Vejam que, às vezes, nós temos uma legislação antiga e se quer aplicar essa legislação a uma situação totalmente nova. E, com isso, com violência à própria palavra. Então, querer, por exemplo, aplicar a consolidação das leis de trabalho para uma atividade que nada tem a ver com as características de uma relação trabalhista, como definidas na CLT, é atuar como Humpty Dumpty. Dizer que o Uber, que esses contratos, essas plataformas modernas, Uber, iFood, que há uma relação de emprego entre quem presta o serviço e a plataforma, é forçar o conceito que nós temos de relação de emprego. E isso é o que o Supremo vem decidindo ultimamente, mas, embora haja ainda um caso para ser apreciado sobre repercussão geral. A estabilidade do direito ainda exige que, isso aqui parece muito importante, que as normas continuem em vigor enquanto elas estiverem atendendo razoavelmente às expectativas normativas da sociedade. Às vezes, esse impulso novidadeiro de fazer testes permanentes sobre uma nova regulação de uma determinada atividade é extremamente danoso a esse princípio da segurança jurídica. Pensem, senhores, nós temos tantas normas que é difícil que, mesmo um grande jurista, ele possa resolver todos os problemas que estão no direito. É impossível isso. Eu me lembro quando o Pontes de Miranda foi doar os livros dele para a Universidade de Brasília. Eu tinha escrito sobre direito civil, e nós temos que fazer agora um contrato, né, de doação. Ele disse, chama um advogado aí para fazer, porque isso eu não sei fazer, não. E é difícil mesmo. Os senhores, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, né? Boa parte das pessoas principais, os membros aqui, são esses que lidam com o mandato popular. Eu tive como vice-procurador-geral eleitoral nas eleições de 22. E a gente recebia alguns estrangeiros, observadores, que perguntavam para mim, e aí, como é que é a legislação aqui? Vocês traziam as deles, né? Diziam, olha, da Costa Rica, do México. Diziam, olha, no México não, a Costa Rica e outros países, eles vinham assim com 4, 5 páginas, aqui é a nossa legislação, a gente queria conhecer a sua. E eu levantava para eles, com algum esforço, um calhamaço, sem exagero, dessa grossura, aqui está parte da nossa legislação sobre eleitoral. Nem mesmo os advogados eleitoralistas conseguem dominar tudo aquilo. E, na hora que o direito começa a querer regular tudo, em minúcias, em pormenores, e, ainda por cima, voltando atrás, disciplinando diferentemente aquilo que ainda não testou como sendo negativo. Na hora que ele faz isso, é o prestígio do direito do próprio direito, que fica abalado, porque a gente não sabe o que é que está em vigor. Na década de 90, havia uma série de medidas provisórias tratando de direitos de servidores públicos. E eu tinha um amigo que elaborava provas de concurso de direito administrativo. Eu perguntava para ele, como é que você faz a prova? Como é que você vai perguntar alguma coisa sobre servidor público? Porque, na hora que saiu o edital, as normas tinham um determinado conceito. Na hora que abria as inscrições, já havia mudado. Na hora que o candidato fazia a prova, já era uma nova legislação, e na hora que corrigia, também já tinha mudado. E ele disse, e depois ainda tem o recurso, né, que também vai ter uma legislação nova. E ele me respondeu, eu simplesmente não faço perguntas sobre servidor público. Isso é a falência do direito. Você desistir de conhecer o conjunto de regras necessários para uma determinada relação social, porque são demais as regras. Há uma poluição de normas que impede que a gente tenha o mínimo. As normas, elas devem ser, tanto quanto possíveis, poucas,
e diretas, procurar regular cada detalhe da vida das relações, equivale mais ou menos àquele personagem do Jorge Luiz Borges, que queria fazer o desenho de um mapa preciso. E, cada vez que ele fazia um mapa, ele dizia, aqui não deu para colocar tal prédio. Fazia um mapa maior. Mas ainda estou escapando aqui de alguma coisa. Ele com o tempo, só resolveu o problema, só ficou sossegado quando fez um mapa que correspondia exatamente ao tamanho da cidade que ele estava querendo mapear, mas aí não tinha mais importância nenhuma, né? Não havia mais nenhuma utilidade. Então, a legislação precisa ter a consciência de que não vai nunca poder disciplinar cada peculiaridade da vida. Ela precisa lançar normas em abstrato e confiar no aplicador. E aí nós temos uma outra questão interessante. O aplicador também tem um compromisso com a segurança jurídica, não só para respeitar as palavras, mas também para manter uma jurisprudência, um entendimento que se consolidou no tempo. Porque o que os tribunais dizem, o que a alta administração decide, aquilo guia as expectativas normativas da população. Estou chegando ao fim. Normalmente, a gente diz isso para o pessoal ficar, está acabando, né? É um truque, né? Assim, caminhando para a conclusão, aí você fica mais 10, 15 minutos. O fato, então, é o seguinte, com relação à segurança jurídica, nós podemos nos valer desse princípio para checar e avaliar a qualidade de leis e de decisões de aplicação da lei. Segurança jurídica não significa imobilismo, não significa tranquilidade total. Significa garantir o que é possível de tranquilidade para as pessoas, evitar, na maior medida do possível, a surpresa. Mas é preciso... o último exemplo, nós temos Obrigado. Você se lembra daquele debate que houve quando se instituiu a contribuição previdenciária dos inativos, né, dos aposentados? Logo foi ajuizada uma ação direta, mas 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra a emenda que criava a contribuição dos inativos. E eles, de repente, passavam a contribuir com um percentual alto, 15%, 16%. E qual foi o argumento dos autores? Que isso feria o direito adquirido. Por quê? Porque, até recentemente, quando se falava em segurança jurídica, a gente só pensava em ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, a lei penal e lei tributária não retroativa, e acabou. Nós temos que extrair desse princípio da segurança, que está no caput do artigo 5º, uma potencialidade muito maior que ele tem, para abranger também as expectativas legítimas. Vejam, senhores, como que o debate poderia ser diferente se fosse arguído, por exemplo, a inconstitucionalidade, porque houve uma surpresa na taxação súbita, de um mês para o outro, de um percentual bastante elevado, 18% às vezes, né, sobre o que a pessoa recebia, sem nenhuma regra de transição, sem nenhuma adaptação, sem permitir que as pessoas pudessem se reorganizar financeiramente para arcar com aquele custo. Esse é um dos potenciais do princípio da segurança jurídica para a verificação da qualidade constitucional das leis e também das decisões constitucionais. Mas, para que alguém possa invocar a segurança jurídica para não sofrer a incidência de uma novidade, é preciso também que ela tenha investido. A confiança, ela vai ser protegida, a confiança na estabilidade do direito, ela vai ser protegida na medida que a pessoa também organizou a sua vida para realizar aquilo que a legislação permite. Dou 2 exemplos para extremar
o que está envolvido aqui. Houve uma sociedade comercial no norte do país que acreditou em várias promessas governamentais de incentivos fiscais, de incentivos financeiros, de receber facilidades administrativas, se ela produzisse um determinado produto, um determinado bem numa região. Ela foi para lá, realizou pesados investimentos e, com pouco tempo, o novo governo disse, olha, perdemos o interesse nessa atividade, a sua situação agora vai ser igual à de todo mundo. Isso gerou um mandato de segurança no STJ, na década de 90, que foi um dos primeiros mandatos de segurança, e que o princípio da segurança jurídica foi arguído e foi prestigiado para assegurar uma compensação financeira para essa sociedade. Mas é diferente numa situação, a gente teve agora as eleições municipais. Imagina o prefeito que chega para as pessoas e o candidato, né, diz, olha, nós vamos ter aqui pleno emprego. Ninguém vai seguir o salário aqui mínimo, nós não vamos pagar menos do que R$5.000 para todo mundo, né? E um sujeito que morava no município vizinho se entusiasma com aquilo, o sujeito é eleito, né, e o que estava no município vizinho se entusiasma com aquela promessa e se muda, vende lá a casa dele por um preço baixo, compra lá uma outra residência naquele município, e o prefeito não cumpre essa promessa. Será que ele pode invocar a segurança jurídica, a confiança nos poderes públicos para cobrar uma indenização? É claro que não. Por quê? Porque a confiança deve ser gerada por situações em que a gente possa crer na existência de uma promessa dos poderes públicos, que a gente possa ver como nítido que estamos diante de um projeto a ser realizado pelo poder público. Se isso acontecer, aí sim, o princípio da segurança jurídica ele vai ter que ser observado. Vou só encerrar para os senhores com uma história que também me foi contada pelo... Não sei se aqui tem Redditor, mas o vice-presidente da Redditor, lá em Brasília, o Pablo Menezes, me contou essa história. Ele disse que ele gostava muito do Dom Helder Câmara, né, que foi um bispo dos anos 50, 60, e que era muito preocupado com a miséria e com a pobreza. E ele, às vezes, era muito criticado e, às vezes, ele era aplaudido. E ele dizia, quando eu dou comida para os pobres, eu sou chamado de santo. Mas, quando eu trato das causas da pobreza, eles me chamam de comunista. Mas o que é importante é fazer alguma coisa. E também dar a importância devida à segurança jurídica não é ser conservador, não é ser progressista, não é ser santo, não é ser comunista, não é ser liberal, não é ser intervencionista, é ser coerente com a exigência da vida civilizada, que a nossa Constituição, e a Constituição, que está fazendo 35 anos, colheu e adotou. Muito obrigado. Muito obrigado ao nosso Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E agora iremos ouvir a apresentação do nosso Fernando da Silva Comim, Conselheiro Nacional do Ministério Público. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores. É uma grande honra e uma alegria estar aqui hoje. Eu devo iniciar essa minha breve exposição exortando e reverenciando aqui o presidente desta Casa Legislativa, deputado Mauro de Nadal.
E digo isso porque duas iniciativas caracterizam muito claramente a gestão e a passagem do presidente Mauro pela presidência desta casa. A primeira delas é o fortalecimento das bancadas regionais. E aí o presidente Mauro inova e traz uma política de valorização do mandato do Legislativo. E essa política de inovação, ela traz resultados concretos, como uma emenda constitucional que foi aprovada, determinando que 25% dos recursos economizados pelo Parlamento deva ser necessariamente investida nas regiões dessas bancadas. E um segundo fato relevante, que eu quero reverenciar aqui também, isso aproxima, deputado Ivan Ranzolin, e o senhor, como congressista originário, sabe, as bancadas itinerantes, a chamada Alesc itinerante, que transfere a vida do parlamento para as regiões, aproximando o parlamento da sociedade. Então, em nome do presidente da Assembleia Legislativa, eu quero cumprimentar todos os deputados e todas as deputadas que conseguem fazer do Legislativo catarinense um legislativo arrojado, um legislativo à frente do seu tempo. Parabéns. Não posso deixar aqui de cumprimentar também todos os parlamentares que foram constituintes da nossa Constituição Estadual, na pessoa do deputado Ivan Ranzolin, aqui presente, e também do nosso ex-governador, governador Paulo Afonso Evangelista Vieira. Cumprimentar meu querido amigo e irmão, doutor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, corregedor-geral do Tribunal de Contas, com quem eu tive o privilégio, doutor Gonet, de dividir o meu mandato como procurador-geral com esse homem que foi um esteio das agruras que nós passávamos num período difícil do nosso Estado e da civilização durante a pandemia, e um homem público que merece todo o nosso respeito pela gestão inovadora e transformadora que fez à frente do Tribunal de Contas. Receba aqui meu abraço, meu irmão. Cumprimentar também todos os desembargadores, na pessoa do meu querido amigo, desembargador João de Nadal, aqui presente, desembargador Sérgio Antônio Rizelo, desembargador Sandro Neis, também presentes aqui, desembargador Sivinski, né? Temos maior orgulho do nosso judiciário, o judiciário catarinense, que é motivo de orgulho para todo catarinense, como é a nossa Assembleia, o nosso Ministério Público e as nossas instituições. Cumprimento também, de uma maneira muito especial, todos os promotores de justiça e procuradores de justiça que estão aqui, meus colegas, nas pessoas do nosso corregedor, doutor Fábio Strecker Schmidt, e da doutora Ariadne Klein. E digo por quê, doutor Fábio Trajano? Porque os pais de ambos contribuíram com esta Casa Legislativa, e, para quem não sabe, o pai do doutor Fábio Strecker Schmidt era o taquígrafo dos trabalhos da Constituinte de 1988 e 89. Receba aqui os nossos cumprimentos, doutor Fábio. Cumprimentar também as pessoas que são as grandes responsáveis aqui por esse evento, todos os parlamentares e servidores que se envolveram, nas pessoas do deputado Camilo Martins, da doutora Carula Trentin, futuramente Comim, doutor André, doutor Fabiano e tantas outras pessoas que foram fundamentais para esse evento. Deputado Tiago Zilli, um homem público de grande respeito e envergadura,
cujo testemunho de vida pública é motivo de satisfação para todos nós catarinenses e vem fazendo um brilhante mandato aqui na nossa Assembleia. Obrigado pelas palavras que o senhor me dirigiu. Cumprimentar o meu procurador-geral, Dr. Fábio de Souza Trajano, um colega e amigo de longa data, vem fazendo uma excelente gestão à frente do nosso Ministério Público, e prova disso é a presença maciça aqui de tantos colegas que certamente vieram para reverenciar o Dr. Fábio, e não a mim. E, por fim, eu deixei por último, porque, nesta ocasião aqui, Dr. Carlos Vinícius Ribeiro, Alves Ribeiro, nosso secretário-geral do CNMP, deputado Minotto, talvez os senhores que não têm conhecimento da rotina deste homem, não saibam a importância que ele tem para a estabilidade da República do nosso país. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo, meu irmão e meu mestre, meu chefe, Dr. Paulo Gonet. Dr. Paulo Gonet é daquelas pessoas que empresta o seu respeito, a respeitabilidade da sua carreira, da sua trajetória, da sua vida retilínea à nossa instituição, num momento muito importante. E talvez o Ministério Público, hoje, desembargador Sandro Neis, viva um dos seus melhores momentos em termos de estabilidade e respeito, graças ao perfil conciliador, sereno, sábio, mas firme do Dr. Paulo Gonet. E eu sou testemunha do quanto essa atividade exige de qualquer homem, de qualquer ser humano, é uma carga sobre-humana de responsabilidade. Sob a pena deste homem reside a esperança do Estado democrático brasileiro em grande parcela. E há que se exercer com sabedoria e maestria o que o senhor vem fazendo e nos orgulha a todos que temos o privilégio de estar ao seu lado nesse momento da história. Meus amigos e minhas amigas, não haveria tema mais difícil para ser tratado aqui do que segurança jurídica hoje. E essa tarefa se torna mais difícil ainda depois da fala de um professor do quilate, presidente Mauro, do nosso professor Paulo Gonet. Mas eu procurei, eu vejo aqui na plateia muitos estudantes de direito, parlamentares, enfim, a plateia praticamente cheia, doutor Leonardo. E a primeira pergunta que eu faço é assim: vocês sabem o que é o CNMP? O que é o Conselho Nacional do Ministério Público? Que órgão é esse na nossa Constituição? Para que ele serve? Qual é a importância dele na nossa vida e qual é a importância dele na segurança jurídica? O CNMP é um órgão de controle externo do Ministério Público. É um órgão que foi criado para exercer um controle externo da nossa instituição, assim como o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, do Poder Judiciário. A sua composição, governador Paulo Afonso, ela é eclética, porque nós temos lá representantes do Senado, da Câmara, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, da Ordem dos Advogados do Brasil, de todos os ramos do Ministério Público da União e dos Estados. São 14 membros presididos por este homem, Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. E o papel do CNMP é o controle administrativo e financeiro, em linhas gerais, do Ministério Público, na perspectiva administrativa, financeira e disciplinar também. É a última instância da análise disciplinar contra membros do Ministério Público. E o Conselho Nacional do Ministério Público, ele funciona mais ou menos como um parlamento, porque é ali, deputado Mauro, que são editadas as normas, as resoluções, os atos normativos que regulamentam a vida do Ministério Público, o funcionamento da instituição em todo o país. E nisso ele se aproxima um pouco do parlamento. Mas também ele se aproxima um pouco do Tribunal de Contas,
porque, afinal, é exercido o controle externo da instituição na perspectiva financeira, administrativa, orçamentária, enfim. E quando a gente fala sobre segurança jurídica, e eu quero fazer esse link ao final da minha exposição, e mostrar como o CNMP e como o Ministério Público podem contribuir na formação dessa segurança jurídica, que todos nós enxergamos como um postulado do Estado de Direito. Mas, para isso, eu vou voltar alguns séculos e fazer referência aqui àquele que foi o precursor da ciência política moderna, que foi uma das mentes mais brilhantes da nossa civilização, o filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele escreveu em 1651 um livro que se chama Leviatã. E o Leviatã, ele descreve a visão do Thomas Hobbes em relação ao mundo, às pessoas. Thomas Hobbes descrevia o estado de natureza, ou seja, o estado em que o homem ele existe sem barreiras, sem leis e sem instituições, como um estado de guerra de todos contra todos, um estado de extrema instabilidade, em que o homem é lobo do próprio homem, homo homini lupus, ou seja, o homem sem o controle social, sem o controle estatal, sem as leis, sem as instituições, ele viveria permanentemente nesse estado de guerra, em uma luta de todos contra todos, em que prevaleceria sempre a lei do mais forte. Então, atentos a isso, Thomas Hobbes propõe um pacto social. E o pacto social consiste basicamente no quê? Cada um de nós, Dr. Marcelo Truppel, abdicarmos de uma parcela da nossa liberdade em prol de uma autoridade centralizada que seria responsável pela aplicação e criação das leis que garantiriam previsibilidade e estabilidade para o corpo social e regulando as interações humanas e as condições de aplicação disso. As condições seriam o quê? Basicamente, uma instituição acima de todos nós que garantisse segurança jurídica, garantisse a segurança das pessoas, garantisse a estabilidade dessas relações, a previsibilidade dessas relações. E como destacou ontem aqui o presidente Michel Temer, lá do Leviatã de 1651 para cá, o conceito de segurança jurídica ele só foi sendo aperfeiçoado à medida que o Estado, a sociedade e as instituições se aperfeiçoavam. E o presidente Michel Temer entrou, ontem fez uma afirmação que hoje foi corroborada pelo professor Paulo Gonet, de que a segurança jurídica é um conceito e uma realidade normativamente dependente. O que significa isso? A força da segurança jurídica decorre, sobretudo, de um fenômeno constitucional, da norma constitucional que se espraia para todo o ordenamento jurídico. É ali que reside a gênese do que nós tratamos aqui hoje como segurança jurídica, porque os estados de direito que se formaram a partir dos postulados da ciência política lançados por Hobbes, eles se formaram em torno de constituições, de normas e instituições garantidoras dessas normas. Então, a segurança jurídica ela é essencial para que as pessoas possam planejar as suas ações com base em legítimas expectativas, o que foi dito aqui pelo professor Paulo Gonet. Nós temos hoje como imaginar como vai ser a nossa vida daqui a 5, 10, 15 anos. Essa é a essência da segurança jurídica. Mas eu pergunto, é só o direito que deve assegurar a segurança jurídica? São só as leis que podem proporcionar a segurança jurídica? Não. Também as instituições do Estado, a sociedade, o próprio poder
a própria iniciativa privada também pode contribuir para a formação de um ambiente de maior segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo aqui para as senhoras e para os senhores. Como o fenômeno da segurança jurídica ele é complexo. Algumas causas que podem estar relacionadas à insegurança jurídica. Constatação número 1. De 2003 a 2017, a quantidade de normas editadas no nosso país, ela aumentou 73%, deputado Mário Mota, passando de 3,3 milhões para 5,7 milhões, doutor Valber. E essa proliferação de leis e regulamentos, ela cria, sem dúvida, um ambiente de difícil concretização da segurança jurídica, porque quanto mais normas, mais conflitos normativos, mais exercícios interpretativos, mais lacunas a serem supridas. Há também, além, a par da proliferação legislativa, um fenômeno estrutural do direito. Presidente Mauro, o senhor certamente já ouviu falar a respeito disso. Vossa Excelência, que esteve na Escola da Magistratura e por pouco não foi magistrado, né? Em termos de dogmática jurídica, existe uma contraposição diametralmente oposta entre a hermenêutica clássica, ou o positivismo, por assim dizer, e os neoconstitucionalistas. Por quê? A diferença, basicamente, entre um e outro é o seguinte. Uns dizem que quanto mais indeterminado ou indefinido o conteúdo de um princípio ou de uma norma, menor será a margem de liberdade do intérprete. Quanto mais indefinida a norma, menos liberdade tem o intérprete para extrair o seu conteúdo. A hermenêutica clássica preconiza isso. Os neoconstitucionalistas ou pós-positivistas, sobretudo aqueles depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, eles preconizam justamente o contrário. Quanto mais indeterminado ou indefinido o conteúdo de um princípio ou de uma norma, maior é o poder de conformação do intérprete para retirar-lhe da norma o seu conteúdo e o seu alcance e os seus destinatários, deputado Camilo. Então, nós temos aí uma questão já estrutural, na base do ordenamento jurídico, da dogmática jurídica, qual caminho nós vamos seguir, afinal. Algumas tentativas do legislador vieram no sentido de aplacar acalentar essa angústia, desembargador Sandro. E eu trago aqui apenas um exemplo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deputado Tiago, que diz o seguinte: a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever um regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de maneira proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Vejam, o próprio ordenamento jurídico pretende dar alguma solução para a garantia da segurança jurídica, editando uma norma que serve como base de interpretação para todo o nosso ordenamento. E eu quero falar aqui um pouco, agora, avançando um pouco mais no tema, qual é o influxo da insegurança jurídica no desenvolvimento econômico do nosso país? Todos nós sabemos, né, que a segurança jurídica ela é fundamental para a gente manter e atrair novos investimentos. Eu conversava com o doutor Fabiano Dallazen, na vinda para cá, doutor Fabiano, que foi o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e hoje está na iniciativa privada. Ele dizia que quanto maior a insegurança jurídica, maior o risco. Quanto maior o risco, maior o custo. É assim que a iniciativa privada enxerga o problema da segurança jurídica.
E não é à toa que Santa Catarina é esta potência, em termos econômicos, senhoras deputadas e senhores deputados, em termos educacionais, em termos de segurança pública, sendo o estado mais seguro da federação, o segundo no ranking de educação. Nós temos o quinto maior PIB interno, sendo um dos menores estados da federação. Isso se deve ao quê? Isso se deve ao ambiente de segurança que as instituições e a nossa sociedade conseguiram formar, conselheiro Adircélio, e apresentar para a população e para os investidores estrangeiros. Então, a previsibilidade e a estabilidade das relações contratuais e do ambiente regulatório é um elemento fundamental do desenvolvimento econômico e está intimamente ligado à segurança jurídica. Eu vou trazer um exemplo rápido aqui, estou me encaminhando já para as conclusões. Cidade do México, um estudo do Banco Mundial buscou quantificar qual o custo econômico da violência na cidade, o quanto a violência na Cidade do México provocava perdas financeiras para a comunidade. Porque a violência também é um dos elementos geradores de insegurança jurídica. As empresas não querem se instalar num ambiente em que a segurança pública está sob o controle de facções e o Estado não tem controle sobre isso. Estimou-se que os prejuízos foram na ordem de 1,9 bilhão de dólares. Só o custo da violência na Cidade do México. Isso sem falar na falta de infraestrutura, que também é um outro elemento atrelado a isso. E no Brasil, como é que é? Existem estudos a respeito disso, isso foi quantificado sim, Luciana Euler. No Brasil, a posição do Brasil no ranking de segurança jurídica, que avaliou 18 países, o Brasil ficou na 15ª posição, doutor Gonet, ganhando apenas da Argentina, do Peru e da Colômbia, para os senhores terem uma ideia. O custo Brasil, nós da iniciativa pública não temos uma percepção tão clara do que é o custo Brasil, mas quem é da iniciativa privada sabe disso como o ar que se respira, qual é o custo Brasil. Envolve o custo trabalhista, o custo tributário, o custo operacional, o custo de falta de infraestrutura da indústria. O custo Brasil representa 22% do produto interno bruto do nosso país. O índice de competitividade global do Fórum Econômico Mundial, que classifica os países em diversos fatores, posicionou o Brasil em 2019 na 71ª posição de 141 países analisados. A insegurança jurídica, portanto, ela é apontada como um dos principais entraves ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no nosso país. E quando eu falo infraestrutura, eu não estou falando só de pontes e de estradas. Eu estou falando também de um processo de licenciamento ambiental, por exemplo, que impede a instalação de indústrias, que impede a aplicação de normas claras em relação aos investimentos. O fato é que a segurança jurídica ela deve ser compreendida como uma expressão direta do regime democrático de direito. E eu vou mostrar ao ministro Adhemar Gonzaga, que nos orgulha com a sua presença, alguns exemplos disso. Quando o juiz aplica uma decisão para um caso e outra para um outro caso idêntico, o Poder Judiciário ele inova um entendimento consolidado, ou quando o Judiciário inova um entendimento consolidado sem a transição. Quando o legislador inova radicalmente um determinado regime jurídico, seja para recrudescer ou para flexibilizar direitos, e quando o Ministério Público espera a conclusão de um empreendimento para ajuizar uma ação civil pública, por exemplo, ou quando há entendimentos divergentes de órgãos do mesmo Ministério Público, que não raras vezes acontece, nós deixamos de lado o primado da igualdade. E, com isso,
nós colocamos em risco o próprio regime democrático de direito, afetando diretamente a segurança jurídica do destinatário final da norma, que são os cidadãos, e a própria confiabilidade do sistema. É verdade que nem o legislador, muito menos o juiz, o magistrado, deve agir como um mero reprodutor mecânico do texto legal. Antes disso, o magistrado e o aplicador do direito, eles devem ser garantidores da certeza, da previsibilidade e da coerência das normas jurídicas. É por isso que, sendo o direito, e eu encerro já, sendo o direito uma força viva que se renova na medida das transformações sociais, políticas e econômicas de uma determinada civilização num determinado momento histórico, é preciso conciliar a segurança jurídica que é necessária, a evolução do direito, a evolução do Estado de Direito, cabendo aos poderes, a todos nós, velarmos pela garantia de estabilidade das relações que os nossos atos visam assegurar, deputado Minotto. É por isso que nós temos que levar em conta se as nossas ações, doutor Mauri Viviane, vão afetar gravemente a estabilidade das relações que foram consolidadas. Se a atuação do Ministério Público Estadual, ao acompanhar, por exemplo, uma determinada obra pública, do início ao fim, ao longo de 2 anos, promover as medidas necessárias à adequação desse empreendimento, não pode representar um grande retrocesso à atuação de um outro órgão do Ministério Público em sentido contrário, por exemplo. Então, nós precisamos ter sempre o olhar em relação às consequências práticas das nossas ações, o quanto isso vai interferir nas relações jurídicas e o quanto de transição é necessário para que nós consigamos mudar o direito sem criar efeitos colaterais ao Estado democrático de direito. E qual é o papel do CNMP? Agora eu concluo de verdade. O papel do CNMP na garantia dessa estabilidade e da segurança jurídica, na sua função legislativa, é editar normas que permitam um nivelamento mínimo do Ministério Público em todo o país, por mais que nós saibamos das divergências, das diferenças regionais, das diferenças orçamentárias, financeiras e estruturais, regulando o funcionamento da instituição de uma maneira homogênea e apontando critérios, parâmetros, objetivos do controle administrativo e financeiro da instituição para que a instituição funcione de uma forma homogênea em todo o nosso país. E também, uma segunda função, o CNMP deve caminhar lado a lado com das demais instituições e órgãos de controle. O Ministério Público não pode ser uma ilha isolada no cenário da estrutura dos poderes e órgãos do Estado. Ele deve caminhar lado a lado com o Legislativo, auxiliando o Legislativo e se envolvendo nos valores que estão presentes naquela comunidade e sociedade daquele tempo. Ele deve caminhar lado a lado com o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas, por exemplo, no controle da gestão pública e no controle da sua própria gestão, para que nós possamos formar um padrão de governança coerente e voltado à consecução de resultados concretos na vida das pessoas. Porque, no final das contas, a segurança jurídica vale mesmo, é só para isso, para a gente poder impactar positivamente a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado ao doutor Fernando da Silva Comim, Conselheiro Nacional do Ministério Público de Santa Catarina. E agora teremos a honra de ouvir Fábio de Souza Trajano, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina.
Muito boa tarde a todas e a todos. Disse o doutor Comim que era muito difícil falar, depois do doutor Gonê, sobre o tema segurança jurídica. Um tema espinhoso, relativamente compacto. Imagina a minha situação. Falar depois do doutor Gonê e do doutor Comim. De qualquer forma, vou tentar compartilhar algumas informações interessantes, correndo o risco de alguma repetição, e vou tentar agilizar. Não poderia começar essa manifestação sem cumprimentar de forma muito efusiva o presidente dessa augusta Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, e, em seu nome, cumprimentar todos os parlamentares, especialmente todos os líderes de partidos que entenderam a necessidade do Ministério Público recentemente e aprovaram uma iniciativa legislativa encaminhada pelo Procurador-Geral, aprovado pelo Colégio de Procuradores, criando 34 cargos em todas as instâncias de Procurador de Justiça e com um grande diferencial, com uma grande inovação, sem identificar as comarcas. Essa atribuição passa a ser do Colégio de Procuradores. Semana passada, nós instalamos uma em Itajaí. Segunda-feira, vamos instalar uma promotoria em Criciúma. Vamos instalar em Chapecó. E outras que merecem um reforço da atuação do Ministério Público. Então, é o Parlamento trabalhando em absoluta harmonia com o Ministério Público, como é uma tradição aqui em Santa Catarina, todos os poderes se relacionarem de forma extremamente colaborativa, republicana e baseada no interesse público. Então, nossa reverência e o respeito de todos os membros e a sociedade de cada uma dessas comarcas que serão impactadas. Então, cumprimento também os deputados constituintes, um momento maravilhoso que nós vivemos aqui na sexta-feira, quinta, né? Quarta-feira, é que o tempo voa, na sexta é hoje, na quarta-feira, perdão. É um momento maravilhoso ver a alegria de cada constituinte, dos familiares, ver discursos, independentemente da idade, efusivos, emocionados e inteligentes. Então, ao deputado Ivan Ranzolin e ao ex-governador Paulo Afonso, nossas homenagens, nossa reverência por construir a Carta Catarinense. Cumprimento o conselheiro Mauro de Nadal, o conselheiro Adicélio, o nosso corregedor, que eu olhei ali para o Mauro de Nadal, o nosso corregedor, também homenagear o Tribunal de Contas, que integra os poderes do Estado e também contribui para um Estado muito melhor. Um cumprimento muito especial aos colegas do Ministério Público que vieram não prestigiar o Fábio Trajano, que eles já estão... ouvem o Fábio Trajano frequentemente, mas vieram aqui prestigiar o doutor Paulo Gonê e o doutor Fernando Comim, nosso ex-procurador-geral. Doutor Paulo Gonê, muito obrigado por sua presença. O doutor Paulo Gonê vai fazer uma visita hoje à tarde ainda ao Ministério Público Catarinense. Muito obrigado pelo prestígio de ter Vossa Excelência lá, presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procurador-Geral da República, com toda essa carga de responsabilidade que o doutor Fernando Comim mencionou há pouco. A carga de responsabilidade do Procurador-Geral de Justiça já é grande, imagina do doutor Paulo Gonê, mas está conduzindo o Ministério Público Federal com maestria, com excelência e orgulhando cada cidadão brasileiro. Muito obrigado. Cumprimento também o nosso presidente, deputado Thiago Zilli, muito obrigado, e parabéns pela condução desses trabalhos. Doutor Fernando Comim, também sempre uma grande honra ouvi-lo e aprender com o doutor Fernando Comim. Então, faço uma referência ao doutor Duval da Silva Amorim, ao doutor Marcelo Gomes, nossos subprocuradores, doutora Luciana Uller, ao doutor Alexandre Stefani, a todos os nossos colegas da administração, que, na verdade, quem conduz o Ministério Público não é o Procurador-Geral, na verdade, quem conduz o Ministério são todos os membros e os colegas da administração,
nos ajudando com muita ênfase. Cumprimentos os integrantes do Poder Judiciário, nossos amigos, doutor Sérgio Antônio Rizelo, ex-lateral, um bom lateral, o desembargador Sivinski, amigo de longuíssima data também, continua jogando, doutor Sandro Ney, jogador do Biguá, lá, né, não jogou no BAC, nosso ex-procurador-geral de Justiça, e fazendo um excelente trabalho lá no Poder Judiciário, honrando o Ministério Público, o João de Nadal, o doutor Idelmar, enfim. E não poderia também deixar de cumprimentar quem proporcionou esse grande evento, discutindo temas e valorizando quem precisa ser valorizado. Afinal de contas, a história ela deve ser contada, ela deve ser valorizada. E o que se fez aqui nesses 3 dias é registrar a história da construção da nossa Constituição Estadual. Então, a doutora Carula, que conversava com ela no primeiro dia, e hoje está muito mais tranquila, deu tudo certo. Marcos Camilo, todos os deputados. Bom, já enrolei bastante aqui, até porque vou ter que cortar minha palestra, porque já falaram bastante o que eu ia falar. Bom, segurança jurídica. O delineamento conceitual já foi falado, estabilidade, previsibilidade, confiança das relações jurídicas, previsão das consequências e das decisões. Não vou falar em conceito objetivo, subjetivo. Já foi falado aqui também das situações que contribuem para a insegurança, a pleiade de legislação complexa, instável, área tributária, trabalhista, a própria Constituição Federal, né, os dispositivos abertos, princípios, uma carta muito diferente de outros países, decisões judiciais também inconsistentes, imprevisíveis, ações movidas da mesma forma, sem maiores cuidados, conflito entre poderes, né, questões de natureza política e ideológica que muitas vezes se sobressai aos princípios constitucionais de maior envergadura, gerando insegurança jurídica. E, como mencionado aqui, está tudo relacionado com a incerteza nos negócios, aumento de custos operacionais, influência indesejada na competitividade. Alguns exemplos de legislação que são muito evidentes, né, que trazem a insegurança tributária, trabalhista, infraestrutura. Talvez a questão ambiental, aqui em Santa Catarina, é uma questão que gera muita insegurança jurídica, que nós vamos ver daqui a pouco, questão imobiliária, fundiária, disputas de propriedade, e algumas ideias, né, que não são originais, certamente, mas para que nós possamos conhecer um pouquinho mais o tema, simplificação da legislação, obviamente, harmonização das leis, melhoria na governança estatal, governança, compliance, são palavras que devem ser efetivamente trabalhadas por cada instituição pública e privada. Isso proporciona mais segurança. Capacitação, Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Poder Executivo Municipal, enfim, os responsáveis pela edição da lei devem buscar cada vez mais a capacitação da sociedade civil como um todo, do sistema de justiça, preocupação com a segurança jurídica. Em relação ao Ministério Público, já foi mencionado aqui, como missão constitucional, nós temos a atribuição de fiscalizarmos a ordem jurídica e buscando exatamente segurança, buscando tratamento igualitário a todas e a todos, buscando
o fortalecimento dos direitos e garantias fundamentais e sociais. Então, esse é o papel do Ministério Público Estadual, o papel do Ministério Público Federal, e eu, como bem doutor Daniel, hoje o chefe do Ministério Público Federal aqui em Santa Catarina, um amigo de longa data, o doutor Fábio Strecker Schmidt, também nosso corregedor, acabei não cumprimentando no início, e o doutor Paulo Locatelli, que chegou agora, e queria comprar os 2 livros, viu, doutor Paulo? Ontem eu não consegui comprar, em razão da grande fila, e espero que o senhor autografe para mim, lançou 2 livros ontem. Parabéns, doutor Paulo. Defesa dos direitos fundamentais também, a atuação em políticas públicas é uma outra missão no Ministério Público. Se nós temos como obrigação a defesa dos direitos e garantias fundamentais, eles são levados à vida das pessoas com políticas públicas, então o Ministério Público pode contribuir para que seja levado isso à vida das pessoas, né, num trabalho de harmonia, colaborativo, com os poderes da República. Combate à corrupção é uma outra situação também que está diretamente relacionado à segurança jurídica. Para termos ideia, o Brasil, no relatório da Transparência Internacional 2023, ocupa a 103ª posição de 180 países, está ao lado da Argélia. Então, nós temos que avançar na defesa do patrimônio público, no combate à corrupção, resolver os conflitos por intermédio de mediação, de busca de acordos, de consenso. Quando se ajuiza a ação, nós já temos um insucesso. O ideal é que não se proponha uma ação. E hoje a mediação está sendo cada vez mais incentivada por todos os tribunais. Fizemos um acordo agora com a Procuradoria-Geral do Estado, que vai proporcionar também que nós possamos fazer cada vez mais acordos com o Estado. Uma outra situação que contribui efetivamente para a segurança jurídica, embora alguns possam interpretar que contribui para a insegurança, mas nós defendemos, e não poderia ser diferente, que o controle constitucional efetuado pelo Ministério Público, e essa atribuição não é só do Ministério Público, OAB, o Parlamento, os partidos políticos, mas o Ministério Público, sem dúvida alguma, quem mais propõe ação direta de inconstitucionalidade aqui no Estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, o promotor de justiça pode ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, o promotor de justiça de uma lei municipal, ou o procurador-geral de justiça, por intermédio do SECOM. E está aqui o nosso coordenador, doutor Mauri Viviane, que está aqui, doutor Mauri, perdão, que nos ajudou muito nessa apresentação. O doutor Mauri é o nosso especialista. Muito obrigado, doutor Mauri, vem fazendo um trabalho de excelência à frente do SECOM. Cumprimento também a doutora Cristiane, a subcorregedora. Então, quem move as ações é o SECOM, aqui em Santa Catarina, com delegação do Procurador-Geral. E eu vou me permitir aqui falar sobre um tema que não estava no material passado pelo doutor Mauri, depois eu passo para o doutor Mauri, é a questão da importância dos precedentes para a segurança jurídica. Precedentes. Os precedentes são efetivamente fundamentais para a segurança jurídica. Então, na edição de uma lei, o recomendável, o adequado, é verificar se há algum precedente judicial que já analisou uma situação similar e considerou inconstitucional. Então, é o primeiro ponto. Ensina o ministro Dias Toffoli, que vai nos brindar com uma palestra hoje, o sistema de precedentes oferece maior segurança jurídica, celeridade e racionalidade à jurisdição. Nunca se discutiu tanto no Brasil sobre precedentes judiciais.
tema que, conforme ressaltou, passou de uma, abre aspas, desimportância no passado ao apogeu nos últimos anos, gerando uma mudança de cultura e de paradigma. Na mesma linha, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse ele, o debate sobre precedentes se tornou essencial devido à importância do Poder Judiciário na proteção da democracia e dos direitos fundamentais. Em relação aos obstáculos, o ministro Barroso citou um estudo da AMB, Associação de Magistrados Brasileiros, que revelou que metade dos magistrados, ao julgar, não se pauta pelo sistema de súmulas e de precedentes. E a pergunta que faço, e os poderes legislativos do município e dos estados ou da União? Por esse motivo, voltando agora ao Toffoli, ele diz que é um grande desafio na adoção do sistema de precedentes qualificados por todo o Poder Judiciário, sendo necessário reunir esforços dos atores do sistema de justiça, seja Ministério Público, magistrado, defensoria, advocacia pública, privada, enfim, todo o sistema de justiça incluiria aqui o Poder Legislativo. Uma outra citação interessante do ministro Rogério Schietti, do STJ, em relação aos precedentes e os juízes, ressaltou que a justiça ainda está se adaptando à nova cultura, que precisa ser adotada por todos, e, por isso, a formulação de diretrizes é importante nesse processo. Finalmente, é necessário se alcançar uma ideia de unidade de resultado das decisões, assegurando igualdade entre todos os jurisdicionados. Isso foi mencionado aqui há pouco, igualdade entre todos os jurisdicionados. Então, como é que você vai explicar para uma determinada população uma situação que é obrigado a algo e quando uma outra população não tem essa obrigação, porque o Poder Judiciário já se pronunciou de outra forma. Um outro ponto que eu trago aqui, e que nós enfrentamos aqui em Santa Catarina recentemente, também é a necessidade da modulação, que é adotada pelo Poder Judiciário. Nós tivemos agora o julgamento inconstitucional da lei conhecida como lei do PIX, e a modulação, o Ministério Público se manifestou favorável à modulação, porque o prejuízo ao interesse público seria muito significativo se todas as obras já iniciadas fossem simplesmente paralisadas. Isso geraria insegurança jurídica. Por isso que a modulação também tem relação com a segurança jurídica, que é evitar a retroatividade dos efeitos para não causar danos à Constituição, quando ainda não há precedente do STF e do STJ, mas um passivo anterior de decisões que é preciso regular dentro de segurança jurídica. Bom, o Ministério Público, para me encaminhando para o encerramento, eu vou trazer aqui a atuação nossa com alguns exemplos em ações diretas de inconstitucionalidade promovidas aí em 2024 pelo Ministério Público Catarinense, julgadas pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quem eu enalteço, o Poder Judiciário, todos os integrantes do órgão especial do Poder Judiciário Catarinense. E nós fizemos uma avaliação. O índice de sucesso das ações diretas 2024 do Ministério Público Catarinense foram 24 casos, dos 24 procedentes 70%, parcialmente procedente 20%, improcedente 8,33%. A nossa política, atualmente, na verdade, é antes do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, buscar um diálogo, seja com o órgão municipal, seja com o órgão estadual,
para avaliar se nós podemos, sem judicializar, resolvermos uma determinada questão. E uma outra informação que nós compilamos hoje, e compilamos graças ao nosso sistema de inteligência artificial, Copilot 365, e todos os órgãos do sistema de justiça cada vez mais se voltando para a utilização da inteligência artificial. Então, nós colocamos lá na planilha do Excel todas as ações e perguntamos para o Copilot quais os artigos mais citados em todas as ações movidas em 2024 de inconstitucionalidade. Artigo 16, caput da Constituição Estadual, 60%. O que é que diz o 16? Que é o princípio legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Na verdade, isso aqui está muito relacionado com cargos comissionados, quando o requisito da direção, chefia ou assessoramento não está presente. Então, são 60%, 50% dos casos, artigo 21 da Constituição, que completa 35 anos, é jovem, trata das competências do Estado, esse é um grande problema, competência concorrente, União, Estado e município, meio ambiente, consumidor, e um dos problemas que nós mais enfrentamos são questões ambientais, né? Legislação municipal permitindo a construção a 5 metros do leito do rio, 5. Então, se questiona essa legislação há muitos anos aqui em Santa Catarina. O terceiro no ranking seria o artigo 112(2) da Constituição, que trata de direitos e garantias fundamentais sociais, educação básica. E nós temos 13% ainda em relação a outros direitos e garantias individuais e sociais, artigo 4º caput. E, finalmente, 8 casos, 10%, o artigo 103 da Constituição trata das competências do Estado em relação à administração pública e à gestão de recursos. Gestão de recursos. Então, estamos... Não, acho que eu estou indo para... Estou voltando, né? Bom, caminhando para o encerramento mesmo, né, quero dizer que as nossas conclusões finais, então, gostaríamos de cumprimentar mais uma vez os ilustres integrantes dessa mesa, todos que estão conosco, pacientemente, ouvindo 3 pessoas falando sobre o mesmo tema, cada um procurando dar uma abrangência um pouquinho diferente. E é com base na ideia do bem comum que entendemos fundamental a harmonia da convivência social, da prosperidade. Então, não se pode, né, afastar o bem comum, proteção ambiental, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, né, e preservar, e utilizar o princípio da proporcionalidade. Então, nós não podemos colocar em primeiro lugar um princípio ou outro, tem que se avaliar cada caso concreto. Mas, em hipótese alguma, nós poderemos prescindir de um ambiente em que se busque a segurança jurídica. Quando a sociedade se vê envolta pelas brumas da incerteza e da insegurança, forma-se uma triste situação de angústia em que as esperanças e os ideais de cada cidadão parecem ficar distantes de sua concretização. Confiamos que o trabalho em harmonia de todos possa contribuir para a realização de um ambiente em que o bem comum seja uma realidade alcançável e que nós possamos fazer cumprir aquele dispositivo da Constituição de uma sociedade mais justa, livre, solidária,
tratando-os a todos com absoluta igualdade. Agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui comemorando o aniversário de 35 anos da Constituição de Santa Catarina, e que não se encerra aqui, não é, presidente? Na verdade, o que foi discutido aqui, o que será propagado ao longo do tempo, deixará muitos frutos que irão germinar e contribuir com a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. E o doutor presidente Nadal, do Tribunal de Contas, acabou chegando há pouco aí. Um abraço. Ou eu não vi, desculpe. Senhoras e senhores, muito obrigado à presença de cada um de vocês. Queremos também destacar a presença do nosso presidente, João Henrique Blasi, sempre uma honra ter o senhor com a gente. Doutor Neus, conselheiro, muito obrigado pela presença. Doutor Fernando também, que será homenageado hoje aqui, Adricélio, presidente da nossa Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal, muito obrigado a todos os parlamentares que estiveram presentes, que nos abrilhantaram com as suas presenças. Também agradecer ao deputado Mário Mota, que esteve presente, ao deputado Sérgio Mota, também esteve presente, né, deputado Rodrigo Minotto, deputado Camilo Martins, o Ivan Nates, né, e todos os deputados aqui representados nessa tarde. Muito obrigado aos palestrantes pela honra que tivemos, pela aula que tivemos hoje aqui nessa tarde. Que Deus abençoe. Gratidão da Assembleia Legislativa em comemoração aos 35 anos da nossa Constituição. Encerramos a tarde de hoje, já temos a presença do ministro que está chegando nessa casa e teremos depois uma grande palestra, convidamos a todos para se fazer presente. Muito obrigado a todos. Encerramos a nossa reunião. Obrigado. Obrigado, deputado Thiago Zilli, aos palestrantes, e a Assembleia não poderia deixar de agradecê-los pela presença e por isso recebam este singelo presente, um livro doado pelo governo do estado de Santa Catarina, juntamente com uma garrafa de vinho de altitude, também o vinho catarinense. Lembramos que, na sequência, já retomamos com as atividades. O Congresso continua, pessoal. É importante a atenção de todos. O Congresso ainda continua. Temos 2 painéis para esta tarde. Inclusive, estará conosco logo mais o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.